Deixa eu tirar esse aqui. Boa noite. Pessoal, tá chegando aí, né, agora para nossa live, que ela foi marcada, remarcada devido aos contratempos, né, que aconteceram. Boa noite. A Aline já tá ali, a Aline que também tem uma história, né, Aline? Todas essas mulheres e homens que estão aí aguardando, né, por uma palavra, por um testemunho. Eu tava falando hoje com a Slávia e eu falei, né, que é muito lindo a gente ouvir um testemunho de cura, ouvir um testemunho de milagre, mas quando o milagre não acontece, né, eu acredito que é mais profundo, né, o trabalhar de Deus. Eu acredito que é muito mais intenso, né, perseverar em meio a um não de Deus, em meio à frustração, principalmente quando existe fé, né? Oi, Thay, linda! Tá aí, tô vendo muita gente entrando, né? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu creio que Deus colocou no meu coração de fazer essa live com a Slávia. Eu acredito que primeiro nasceu no coração de Deus esse desejo, e quando ela disse sim, eu entendi, né, que nós poderíamos, por meio de todo o aprendizado que a gente tem vivido, poder ajudar, né, outras pessoas, poder tá passando aquilo que a gente tem aprendido. E só um pouquinho, gente, eu não sei como que eu faço para convidar, mas eu acho que é aqui, ó. Vou convidar ela, que ela já chegou, já tô vendo aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Minha primeira vez aqui, Pri, maravilhosa, minha amigona. Ó, deu certo. Eu acho que... Oi, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. Pode aí fazer a tua apresentação. A gente tá aqui, já estava passando aqui para elas a nossa conversinha da tarde, né? Como que a gente, na nossa história, né? A gente consegue, no meio à nossa dor e às nossas perdas, Deus consegue gerar um testemunho, né? Sim. Eu ouvi um pouquinho da tua história, eu pude conhecer a tua história e perceber o quanto Deus é lindo, que em meio a tanta dor e sofrimento, Ele produz algo tão tremendo e poderoso e eterno. É verdade, Flávia. Para quem não me conhece, eu me chamo Slávia, né? Conheci a Flávia aqui no Instagram, um processo de dor que eu estou encarando, né? Do luto da minha filha Isadora, que ainda é um assunto tão, né, dolorido, né? De se falar, mas que é necessário, porque o Senhor vem me ajudando, me sustentando. E nós devemos sim consolar outras pessoas, com a mesma medida que o Senhor nos consola. Então, aceitei esse convite de Flávia, né? Realmente a gente não tinha nem noção do que alguns dias, né, atrás estava aguardando a gente com esse tema para essa live. E o paizinho da Flávia retorna para casa, para o céu, né? E a gente realmente fica sem entender muitas coisas, mas confiando no Senhor, né? Porque Ele é bom diante do luto, Ele é bom em todas as circunstâncias e devemos adorá-lo, independente do que o Senhor nos entrega, né, Flávia? Isso. E a gente se encontrou aqui nesse Instagram por causa das nossas dores, né?
Sim. E a gente trocando, né, conversando, eu compartilhando, assim, um pouco do que eu sempre tive muito temor, assim, muito medo de alguém morrer, né? Como que eu iria encarar? Então, o que que quando eu me converti, eu pensava assim, ó, será que se acontecesse alguma tragédia, né, na minha família, ou se eu perdesse um filho, eu ficava me questionando como que será que eu iria reagir com relação a Deus? Como que o meu coração iria ficar, se eu iria permanecer, e eu sempre tive esse questionamento dentro do meu coração, né? E quando aconteceu de uma notícia de um câncer infantil, né, do meu netinho, que estava com 3 para 4 anos, eu quero falar como que foi o meu posicionamento, a minha sensação. A minha sensação foi que eu agora teria a oportunidade de viver o milagre que eu sempre desejei viver e que esse milagre estaria dentro da minha casa, né? Que ele morava comigo e eu falei, agora eu vou viver esse milagre. E eu lembro que quando eu estava indo para o hospital, eu olhei para minha filha e eu falei assim para ela, para a mais nova, né? Porque a mãe do Dudu estava no hospital com ele. Eu falei assim, agora Deus vai ter a minha melhor adoração, que é aquela adoração em meio à dor, é aquela adoração genuína. Eu falo que é os verdadeiros adoradores, né? Porque o verdadeiro adorador é aquele que em meio à dor você se entrega, né? E eu lembro que quando me passou assim a possibilidade, em meio a tanta fé que eu tinha da cura, me veio assim uma possibilidade de um talvez não ser como eu desejava. Eu lembro que eu falei assim, eu falei, Senhor, se o Dudu não vai ser curado, se ele vai ficar aqui, se ele vai ser recolhido, eu só te peço que o Senhor fique comigo e não me abandone, porque eu sei que eu só vou poder passar por esse caminho e sair sem nenhuma sequela se o Senhor estiver comigo. Né? Então, essa é a entrega. E isso é você reconhecer e dizer, Deus, eu creio que o Senhor me fortalece, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu quero que você conte, né, um pouco da tua história. Se precisar, a gente faz uma outra live, a gente vai, né, na direção que o Senhor mandar. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, como que, né, que você tem, como que foi, como que você tem se fortalecido, qual que é a chave, né? Porque eu tenho a minha chave, depois eu vou falar que foram as chaves que me mantiveram firme, né? Porque a dor, ela é intensa, e eu procurei em toda a Bíblia, né? E eu encontrei na profecia de Maria, quando Simeão, ele reconhece ali Jesus no templo, que Jesus ainda é um bebê, e ele entrega uma profecia a respeito de Jesus, e depois ele entrega uma profecia para Maria. E essa profecia, ela é a forma concreta de como é a dor do luto. Ele olha para Maria e fala assim, ó, e quanto a você, uma espada traspassará a sua alma, querendo falar da morte de Jesus, que ela ia perder um filho. E é essa sensação, é como uma espada traspassando a nossa alma. Né? Então, eu passo agora, eu quero que você conte, eu quero assim que você possa compartilhar, né, da tua história com quem está assistindo a gente está com muitas pessoas queridas, amadas, aí, eu quero te ouvir, eu quero que as pessoas sejam encorajadas pelo teu testemunho. Amém. Então, é um resumo, né, de um testemunho que é cheio de detalhes, e que começou muitos anos atrás, né?
Só que a gente não sabia o que o Senhor tinha reservado, né, para os dias que estavam vindo. E eu era cristã, né, já tinha aceitado o Senhor. Há alguns anos atrás, o meu pai, ele foi assassinado há 7 anos. Né? Então, eu tive a oportunidade de encontrar Jesus. E foi, assim, algo que não conseguiu totalmente transformar os meus dias. Eu aceitei, mas não existia uma conversão, né, de espírito mesmo, de vida. E aí, o Senhor preparou alguns momentos muito eternos, né, que ficaram gravados no meu coração. Eu sou mãe de 3 filhos, né, o Ivaldo Neto, a Isadora, que vive com Jesus hoje no céu, e a Isis. E nós somos uma viagem, né, que eu creio firmemente que o Senhor que nos levou, Ele que providenciou, e foram, assim, dias de maravilhas. Né? A gente não pode anular por conta de um acontecimento tudo que foi vivido ali. E no momento de alegria, de diversão, né, como eu costumo falar, através de um sonho que foi dado pela avó da outra criança, e eu peguei para mim assim de uma forma e aquece muito meu coração, né? O Senhor em sonho se revelou para ela e disse que Ele mesmo se fez pedra para recolher aquelas meninas naquele dia. E eu recebi, sabe? Porque foi o próprio Senhor que recolheu minha filha no momento de alegria, de brincadeira, de diversão, sendo cuidada, protegida do lado do pai, né? Foi num lugar tão maravilhoso que foi o próprio Deus que nos levou. E ali começou a minha verdadeira entrega para Jesus, né? Durante o que estava acontecendo, quando ela foi atingida pela pedra junto com a outra criança, a Cálida, o pai dela estava junto, né? Então começou a reanimar. E ali veio muito forte ao meu coração, que eu só tinha uma coisa a fazer. Mesmo sendo médica, mesmo minha filha sendo rodeada por profissionais, médicos, fora os outros, né, que estavam lá próximo, eu só poderia fazer uma coisa, que era orar. Né? Era a única coisa que aquela mãe poderia fazer. Então eu orei da forma que eu nunca tinha orado, eu clamei e vinha um desejo enorme de cantar. E aquilo ali era demais para mim. Como que eu ia cantar diante da minha situação, né? Que eu estava pedindo um milagre para minha filha, né? Então eu fiz várias alianças com o Senhor, que a Isadora ia cantar para ele, que ela ia usar esse dom, né? Que a Isadora não ia pertencer ao mundo, que ela ia ser entregue no altar do Senhor. E eu sentia o milagre acontecendo, eu sentia palpavelmente nas minhas mãos o Senhor fazendo algo diferente. E eu senti Deus, né? Esse Deus que todo mundo diz, eu senti Deus e tal, e eu experimentei ali. Então, a minha verdade ali sobre o milagre, eu pude tocar na glória do Senhor, naquele momento de a gente descer uns 15 minutos de montanha, né, para socorrê-la. Mas na minha cabeça nunca imaginei que o Senhor estava recolhendo a minha Isadora. Né? Eu pensei que poderiam ficar sequelas, que eu ia enfrentar uma doença, mas assim, como mãe, meu pensamento foi rápido e eu já tinha providenciado tudo na minha cabeça, né? A outra criança, que é a Cálida, ela também foi socorrida e durante todo aquele momento eu entrei em oração e vinha muito desejo de cantar, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas para mim era demais eu cantar aquilo. Porque o que eu estava pedindo para o Senhor era vida. Eu não estava pedindo outra coisa, né? Eu só estava pedindo para minha filha respirar, para ela voltar à vida, para ela não ter sequelas. Então, no momento de desespero, eu cheguei e eu falei, né? Eu falei, Senhor, eu quero minha filha de qualquer jeito, mas eu quero ela viva. E na mesma hora o Espírito Santo me repreendeu. Que a Isadora não era para ficar nenhum dia aqui nessa terra, né? Inválida, ou então com algum comprometimento neurológico grave. Que ele
estava recolhendo minha filha. E foi assim, um momento devastador, sabe? Só que naquelas montanhas eu entregava a Isadora, eu olhava para o céu e eu falava, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me envolveu em uma bolha que eu costumo falar, que é aquela bolha do Espírito Santo, sabe? Que ele não permitiu nem que eu sentisse, até hoje, ele não permite que eu sinta a dor de não ter mais um filho aqui, sabe? A mesma coisa eu acredito no teu coração, no coração da tua filha. O Senhor, ele não permite que os filhos dele experimentem a dor que a gente não suporta, né? Então, eu senti o milagre, sabe? Eu entreguei minha família inteira, tudo que precisava ser resgatado. Eu falei, Senhor, vai ser tu. Toma o teu trono das nossas vidas, a minha casa te servirá. Então, eu fiz várias alianças com o Senhor. E no momento que ela já estava dentro da ambulância, eu fiz a última aliança, que a Isadora ia testemunhar o milagre dela. E eu recebi um milagre ali de alguma forma, porque ele estava fazendo um milagre dentro do meu coração, dentro do meu marido, dos meus filhos, sustentando minha mãe, que também estava ali no momento, sabe? E o Senhor, ele estava nos protegendo. Mas naquele momento, é como eu costumo falar, o Senhor, ele resgatou toda a nossa atenção, todas as distrações foram tiradas e só ele reinou, sabe? E eu fui, né, 1 hora dentro da van, ajoelhada aos pés do Senhor, clamando, entendeu? Com todas as minhas forças. Os meus outros filhos, sem entender, e eu pedia, porque a gente sempre aprende que criança, quando ora, né, as portas do céu se abrem. E eles pediram tanto pela irmã dele que dormiram, né? E eu falei, meu Deus, eu sabia que algo grande estava acontecendo, sabe? Eu não me sentia mais ali. Então, quando a gente chegou naquele hospital tão despreparado, mas com as pessoas tão disponíveis em ajudar o meu marido, ele conseguiu sair primeiro, né? Junto com a Lene, a mãe da outra criança, da Cálida. E eu fui cheia de fé. Eu estava assim, preparada para o que Deus viesse, mas eu não estava preparada para um recolhimento. Mãe nenhuma, avó nenhuma, família nenhuma está preparada, né? Naquele momento, eu desci. E quando eu vi já meu marido, né? Que ele tinha experimentado a glória do Senhor da forma dele, né? Eu abracei e ele falou, amor, a Isadora não está mais entre nós. E eu fiquei. E ali o Senhor me colocou no colo, Flávia. Né? O Senhor, ele curou meu coração, ele segurou. E eu falava, Senhor, agora, o Senhor fez a ferida, o Senhor que vai curar. Eu não tenho outro caminho a seguir, se não for do teu lado. Porque se eu ficar 1 minuto sem a tua presença, eu enlouqueço e eu não vou ter como ser mãe do Ivaldo e da Isis. Eu não vou ter como amar os meus outros filhos, sabe? E ali a gente ainda não tinha a notícia da Cálida, né? E eu ali em oração, o Espírito Santo me ajuda. Eu quero tua ajuda, eu preciso, eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ali o Senhor me colocou em uma bolha de amor. E ali começou o milagre, sabe? Hoje a minha família, meu marido é outro homem. O Senhor me entregou um homem restaurado, curado, liberto, né? E não é fácil, luta todos os dias aqui na minha casa. Tem dias que é uma montanha-russa, como eu costumo falar. Tem dias que estamos destruídos. Mas aí a gente tem um lugar para a gente ir, né? Que é aos pés do Senhor. A gente clama, a gente ora. E assim o Senhor tem nos levado até os dias de hoje. E é vivendo assim, de glória em glória, dia após dias, que a gente vai vencendo esse luto, que é como eu costumo falar, o luto, ele quer abafar a gente, né? Ele quer destruir tudo que ficou, né? As promessas da Bíblia, a gente fica, meu Deus, né? E aí o Senhor me deu outra vida, Flávia, depois desse recolhimento. Eu não tive outra opção, né? Eu não tive outra escolha, eu não via, né? Eu não via.
eu só conseguia ver uma escolha, que era Jesus. Porque quando ele recolheu minha filha, ele pegou o meu coração e levou para o céu. E hoje eu desejo o céu. Hoje eu acredito na eternidade. Não é mais só aquela história que me contavam quando eu era pequena, né? Hoje eu busco, hoje eu quero merecer o céu, entendeu? Eu e minha família toda, e todos os meus amigos, e eu desejo isso para as pessoas, sabe? Não só por conta da Isadora, mas por tudo que Jesus é na minha vida hoje. Sem ele eu não sou nada. Nós não iríamos conseguir nem fazer essa live, sabe? Ele que nos sustenta. É verdade, meu Deus, tô aqui assim, impactada, né, de ver e poder assim sentir que realmente, enquanto você falava sobre essa bolha de amor, né, me veio aquela situação de Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele estava sentindo todo o sofrimento que ele ia passar, e a Bíblia fala que ele ora 3 vezes, e naquele gemer, a Bíblia fala que vinha um anjo de Deus e o consolava. Eu creio que esse amor, né? Muitas vezes as pessoas elas falam assim, né? Nossa, mas que amor de Deus nessa situação, na sua situação. Mas o amor de Deus é ele nos carregar realmente no colo. E ali, naquele momento, ele estava sustentando você, porque humanamente você não ia conseguir sozinha passar por aquilo que estava por vir. Sabe, por muitas vezes eu senti isso, sabe? Eu vou compartilhar aqui uma situação de quando chegou ali pelos últimos momentos ali, era a última semana do Dudu na UTI, e eu lembro que eu não queria mais ouvir ninguém falando coisas contrárias que não fosse a cura. E eu lembro que eu saí da mesa e eu subi para o quarto e eu coloquei um louvor e a minha cunhada foi comigo para o quarto. E eu comecei a louvar uma música que é aquela música que fala, ela fala sobre uma festa. Era festa. E eu comecei a dançar no quarto. E assim, o cenário era de morte. O cenário era contra a esperança. E eu comecei a dançar e muito forte, assim, uma dança que simplesmente, assim, parece que o Espírito Santo me levou a dançar daquele jeito. E eu lembro que depois que eu dancei, a minha cunhada, eu saltitava, na verdade, de alegria. Eu saltitava de alegria. Era uma coisa louca. E eu lembro que a minha cunhada olhou para mim e falou assim, ó, olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu acabei de ver Deus te carregar no colo. Porque é sobrenatural. Eu sempre falo que o meu pior momento foi o melhor momento para Deus na minha vida. O que eu vivi de experiências, de cuidado, de sustento. Eu lembro que eu saía da UTI e tinha momentos em que eu não queria mais ir lá naquela UTI, porque o cenário era terrível, eu não aguentava olhar aquela situação mais. E eu saía sem forças para descer a escadaria. Eu lembro que o que me sustentou foi a palavra. Eu tinha que crer na palavra. Alguma palavra era a verdade que eu me agarrei. E eu lembro que eu ia do hospital até a minha casa, dava uma meia hora, eu ia declarando, chorando, tremendo por dentro. Parecia que eu não ia aguentar toda aquela situação. E eu falava, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra ia sendo uma verdade, aquilo ia me fortalecendo e eu ia, sabe? Porque a palavra, para mim, ela sempre foi o meu norte e a verdade, independente da circunstância à minha volta. E Deus, ele me fortaleceu e hoje eu tenho convicção, olhando para trás, que se não fosse essa força do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esse texto ele foi uma verdade para mim. Porque eu não teria condições
para viver tudo que eu vivi, né? E depois de um luto, eu sei o que Deus fez com tudo isso. Foi uma raiz de rejeição que foi levada, né? Esse é o meu testemunho, porque quando tivemos a notícia que o Dudu ia nascer, né? Ele foi altamente rejeitado, né? Porque ninguém recebe com alegria uma notícia de que uma menina de 15 anos está grávida, né? De toda a circunstância que foi, e eu principalmente, né? E aí depois, no decorrer de todo o processo, eu fui entender que o que Deus estava fazendo ali com aquela enfermidade era algo que seria uma raiz de rejeição geracional que vinha de geração em geração, de filhos não desejados ou não aceitos, não planejados, que quando o Dudu, a gente recebeu a notícia de que ele iria nascer, a gente rejeitou. Mas quando a gente teve a notícia que ele estava doente, foi uma semente que mudou de aceitação de todo mundo. Então, eu creio, né, que durante todo esse período que eu vivi de 1 ano, desde a notícia da doença até o processo dele partir, Deus trabalhou no meu coração, Ele me mudou e eu recebi uma cura. Por meio dessa enfermidade tão terrível, eu recebi a cura da rejeição. Na minha linhagem, eu declarei que nunca mais vai ter filhos rejeitados na minha linhagem. Então, existiu milagre. Existiu milagre porque as sementes de rejeição foram trocadas por aquelas sementes de aceitação na morte. É algo assim, ó, parece muito louco, mas é algo que Deus faz. É o produzir de Deus em meio à dor, onde eu falava assim, Senhor, faz tudo isso florescer, faz esse deserto florescer, eu sei que o Senhor vai transformar tudo isso que eu estou vivendo em algo poderoso. E eu creio que o Dudu, ele é as primícias da salvação da minha descendência. Aleluia. Ele foi o primeiro, a minha semente, ele foi, né, ele foi, me ensinou tanto e me fez crescer. Eu cresci muito com tudo que eu vivi. Eu falo que hoje eu não sou mais aquela Flávia de 2016. E agora, com esse processo de luto do meu pai, eu falei pro meu esposo na viagem de volta, eu falei assim, ó, parece que a cada dor eu renasço, é outra Flávia que nasce em mim. Parece que fica aquela para trás e sabe, e é como Paulo fala, o homem exterior está se desgastando, mas o interior está se renovando, Amém. Né? E eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mostrar para as pessoas que é possível, porque eu vivia com medo de alguém da minha família morrer, de como que eu iria me comportar, se eu iria ficar numa cama com depressão, mas foi difícil o processo do luto. Foi difícil. E a sensação que eu tinha, mesmo depois que ele morreu, eu tinha uma sensação de vitória dentro de mim, que eu tinha vencido algo e eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô ficando louca, porque era uma sensação de que eu venci. E realmente eu tinha vencido. Eu tinha vencido a rejeição, né? Um espírito de rejeição que vinha de geração em geração. Foi algo geracional que foi ali, né? E foi várias curas da culpa, né? Porque a gente estava agora vivendo todo esse processo de luto com meu pai, de acidente, né, Slávia? E num acidente, quando é um acidente, porque quando é uma enfermidade, não existe culpado, né? Tem um processo. Mas quando é um acidente, né? Eu creio que deve ter pessoas aqui assistindo, se passaram por esse processo de algum acidente, existe uma culpa, porque a gente quer colocar as situações, mas se eu fosse, mas se eu chegasse, mas se ele atravessasse a rua, mas se tivesse mais claro, assim, ó, e isso é muito sofrido, né? E eu tava pensando
naquela situação onde Jó, ali Deus tem um diálogo com Satanás. E ele fala assim, faça com ele o que você quiser, só não mate ele. Não tire a vida dele. Então, Deus, ele tem o poder de autorizar o momento. Então, nada do que a gente faça, nada do que a gente mude, Deus autoriza. É agora, né? Ó, então, ele tem um domínio sobre isso. Sobre isso. tudo. E você tinha me falado também, né, do processo de que logo depois que você viveu esse luto, né, a morte em si, você falou que você, no teu coração, né, como que ficou o teu coração e que daí o teu esposo foi à frente, esse testemunho, ele é muito válido, porque às vezes as pessoas veem a gente se refazendo, voltando à vida, né, aos pouquinhos, porque eu comparei a morte, a perda, a um cenário de tsunami. É uma devastação. Sabe aquela devastação? Ela fica interior, na tua alma. Só que, aos poucos, tudo vai sendo reconstruído se nós entregarmos, né, para Deus essa nossa dor, se a gente se submeter, se a gente estar ali todos os dias reconhecendo, né, que é só Ele que pode, porque eu lembro que depois do luto eu acordava, eu não tinha vontade de levantar, porque às vezes penso que a gente passa por esse processo, sempre tudo super, né? Não, eu não tinha vontade, mas eu lembro que eu só falava assim, ó, respirava e eu falava assim, Senhor, me ajuda. Era essa a minha oração. Me ajuda a levantar dessa cama, me ajuda. Era só essa a minha oração, por meses, porque eu não tinha força nem para falar nada. Então, eu só pedia ajuda. É verdade, Flávia, assim, foi... né, logo após, assim, imediatamente eu calei, né? Então, era a minha conversa, eu e Deus, e meu marido, ele foi tomado, assim, de uma força, né, que eu desconhecia, né, porque nós não alimentávamos, né, um relacionamento com o Senhor, era aquela coisa tão superficial. Sempre fui temente, minha casa sempre temeu, muito grata ao Senhor, mas a gente não tinha aquele relacionamento, né, que tem hoje. Hoje Jesus reina na minha casa, em todos os sentidos, e Ele está fazendo uma verdadeira revolução nesses quase 1 ano e 3 meses, né, que o Senhor entregou uma nova vida, né? Então, o Marcelo, meu esposo, ele era a pessoa que a gente menos pensava que iria ficar sã, né? Eu sabia que eu tinha que me manter forte, eu precisava da ajuda do Senhor, porque eu tinha meus outros 2 filhos, né? Que naquele momento estavam no local, mas o Senhor não levou, porque não era o dia, não era o momento. Ali foi um recolhimento da Isadora e da Cálida. E o Marcelo, ele tomou toda as providências, né? Eu tive que vir com as crianças e minha mãe, né? Foi assim muito doloroso. Eu com medo do meu marido tirar a vida, né? Porque como ele não tinha um relacionamento com o Senhor, eu tinha medo de perder, né? Mas eu entreguei, Senhor. Eu tava tão assim devastada, né? Porque a gente fala assim, ai, eu não tenho mais nada, nada. Quando a gente fica diante do luto, a gente percebe que nós não temos o controle sobre nada. Né? A gente percebe a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação. Então eu ia para quem é o dono de tudo, quem controla tudo, a dor, a alegria, a paz. Eu falei, Senhor, cuida do meu marido. E ele falou forte ao meu coração, né? O teu marido, ele vai voltar. E eu vim para o Brasil e meu esposo lembrou, né, das sementes que um dia ele ouviu. Porque a gente mora aqui no interior do Maranhão há quase 10 anos e a gente frequenta essa igreja que hoje é minha casa. E eu devo muito cuidado do Senhor através dos irmãos da igreja CCB. E o meu marido, ele ligou, ele lembrou de onde ele poderia pegar força, sabe? Armas para lutar, suportes. Mesmo com aquele, né, com aquela deficiência do relacionamento com o Senhor, mas o Espírito Santo, gente, ele cuida
em detalhes. E ele foi, né, mobilizando o pastor, que se deslocou até a capital, os pastores da minha irmã, que eu também sou muito gratas, né, grata, assim, demais, né, e ele foi, assim, tomado, assim, de uma sabedoria, mas a gente sabe e reconhece que ele só não tinha capacidade de fazer isso. E assim, foi um processo longo, doloroso, né? Porque a dor é muito grande, né? E esse relacionamento com Jesus realmente é uma entrega, é uma escolha diária, é uma submissão, né? Você crê que Jesus veio, foi crucificado, né? Voltou e hoje mora no céu, intercede por nós, é se submeter, é crer. Né? E quantas vezes durante o luto nós somos desafiados a não acreditar, né? A ficar, será se existe? Porque realmente existe no mundo uma comparação. Eu escutei lá no velório, né, várias pessoas, várias não, mas duas pessoas falando, será o que o Marcelo e a Slávia fizeram para merecer um castigo desse? Então, são coisas assim que o Senhor foi ministrando ao meu coração, que não tinha nada a ver comigo, com o Marcelo, né? Sobre aquela dor que ele deu, ele mesmo ia curar. E o Senhor foi assim cuidando de mim, né? E meu marido, ele tinha planos de morte na mente dele, né? De suicídio. Ele já tinha cotado 5 seguros de vida, pensando que o nosso problema seria só o dinheiro, né? Ele, na cabeça dele, a fragilidade do momento, a dor, ele imaginava, a Isadora tá só, né? E a Islávia fica com as crianças. E assim, nós tivemos um tempo com Deus lá, meu marido, ele encontrou, ele tocou, né, na glória do Senhor. O Senhor depositou no coração do meu marido a convicção do céu, da eternidade, né? Que a gente não deve olhar para as circunstâncias e sim para a eternidade. E aí meu marido confessou os planos de morte que ele tinha, né? Querendo dar crédito a um plano maligno das trevas, mas o Senhor, ele tem propósito. Ele não ia começar uma obra e não terminar, porque o Senhor, ele termina a boa obra que ele começou. E meu marido era um homem totalmente assim, muito bom de coração, mas amarrado nas coisas do mundo, voltado para as coisas do mundo. E como eu falei, né, quando a Isadora foi recolhida, o meu coração se voltou para Jesus e o coração do meu marido também. E hoje a minha casa serve ao Senhor de forma integral e completa, em todas as medidas. Hoje nós pertencemos a uma igreja, a um corpo de Cristo, sabe? E assim, eu tenho tanta gratidão que eu olho para ele e eu falo, né? Como ele falou comigo, Senhor, eu tô te liberando um milagre que há quase 20 anos tu pede. A minha dor era tão grande, Flávia, que eu não lembrava que o Marcelo restaurado era um milagre na minha vida, né? E o que eu vejo hoje? Hoje eu contemplo com os meus olhos. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu queria tanto, tanto que a Isadora vivesse a melhor fase das nossas vidas, que é com tudo novo, sabe? E o Senhor, imediato, ele me responde, filha, ela tá comigo. Ela tá com a melhor parte. E vocês estão sendo refinados, né? Do jeito que ele entregou o filho dele. Por um propósito maior. O Dudu, a Isadora, o teu pai, todas as outras pessoas que estão aqui, que Deus ama tanto. É para nos lembrar que a nossa casa não é aqui. E há 1 ano e 3 meses, né? Eu e meu marido, nós tentamos contemplar a eternidade com os nossos olhos da fé. Porque quando o Senhor ele derramou no meu coração sobre a eternidade, quem não tem medo de perder os seus entes queridos? Um filho nunca passou na minha cabeça. Nunca. Eu já tinha tido a dor do meu pai, né? Eu era presa na falta de perdão, né? Pelos assassinos, pelos mandantes. Mas o Senhor, ele foi me curando de forma instantânea. E no dia que eu estava velando a minha filha, eu liberei o perdão mais sofrido da minha vida. E o Senhor me curou. E hoje eu sou liberta. Eu não vou perder a minha salvação por conta disso, porque eu não sou a dona da justiça. Quem é Deus, ele vê, ele contempla, ele vê, ele observa tudo. Então, o Senhor, ele vem me curado. Ele vem curado toda a minha família, a minha irmã, todo o meu marido, cada um de uma forma diferente, né? Num grau diferente. Eu comigo foi algo assim muito instantâneo. A dor era muito
era real, né? A gente sente assim um buraco no nosso corpo, né? A gente sente dor física, né? E é como eu volto a dizer, o Senhor ele tem restaurado. E eu vejo hoje, eu consigo ver algumas coisas, porque os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos, né? Mas o que eu consigo ver hoje, Flávia, é a mesma coisa assim que tu falou do Dudu e algo lindo mesmo, né? Eu, do jeito que eu tava, a minha vida, né? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, mas, né, ajudo uma pessoa aqui, outra ali. Ah, mas tá bom demais. Eu não ia, né, tocar na eternidade. Eu poderia perder a minha salvação. E eu poderia não contemplar o Senhor. Né? E eu vejo a Isadora assim, muito como um canal, né? A Isadora, um canal de bênção, de resgate. Não só da minha casa. A minha casa foi a primeira. Mas todas as pessoas que tiveram contato com a história, é igual tiveram contato com a história do Dudu. São testemunhos assim, que fazem as pessoas se aproximarem. Não precisa o Senhor recolher os filhos de outras pessoas, né? Não precisa. Elas podem olhar para o nosso testemunho e mudar suas vidas Amém. completamente, né, para poder alcançar, porque depois que o Senhor entrega o peso da eternidade, a murmuração diminui, a reclamação diminui, os problemas vão continuar, mas a gente começa a ver de uma outra forma, com outro ângulo, né? Porque o que a gente consegue desejar e ansiar a eternidade, porque o evangelho é isso, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, é amar o Senhor sobre todas as coisas. E eu não me envergonho em dizer, porque o Senhor está me curando disso todos os dias. Os meus Todos 3 os filhos dias. eram deuses na minha vida. Cada um tinha seu troninho, né? Cada um eles mandavam, eles ordenavam, e o Senhor está retirando aos poucos. Não precisa recolher para tirar ninguém do trono, mas assim, colocar cada um no seu devido lugar, para que a gente venha amar o Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor recebeu, né, como recebeu a minha oração, no meu momento mais devastador. Ele só não destruiu, porque o Senhor ele não entrega luto, ele não entrega deserto, ele não entrega luta nenhuma para destruir os filhos dele. O Senhor me ama, o Senhor me contempla, assim como ele te olha, ele te contempla, ele que recolhe as nossas lágrimas. Olha que privilégio, né? Então, toda vez que eu tô triste, eu vou para Jesus, porque é ele que me cura, né? Não adianta a gente ficar escutando, vou para uma festa, vou para uma... Não, lá não tem a resposta da tua dor. O Senhor é que tem. O Senhor é que dá a paz que excede todo o entendimento. E isso ele tem gerado na minha casa. Eu não sei assim nem explicar. Ontem mesmo, eu conversando com meu marido, ele fala, amor, eu nem sei como é que eu sou hoje. Eu não aprecio as mesmas coisas. Eu fico assim, ele entra, ele sai dos lugares. Eu, Marcelo, porque você é um presente. O luto, ele veio, ele podia destruir, né? O luto, ele destrói quantas famílias? Mas o Senhor, ele não entrega luto para destruir ninguém. Ele entrega Amém. para restaurar, para fazer algo novo e algo bem maior. Porque o Senhor não nos prepara para ficar aqui na terra. Ele nos prepara para subir, porque a nossa morada é lá em cima, é no céu. E eu vejo, Flávia, assim, que o evangelho verdadeiro é arrependimento, é renúncia, mas é também o desejo pelo céu, pela eternidade. Né? Por isso que a gente sofre tanto quando alguém nosso, tão amado, vai para a glória. Mas é como tu falou, o Dudu, a Isadora, são pedras preciosas, né? Que o Senhor recolheu, tá aí com ele, eles não estão perdidos. A gente sabe onde eles estão. Amém. Né? E é uma questão de momento, é uma questão de tempo, que nós vamos estar todo mundo reunido no céu de glória, e isso é real. É algo assim que eu Amém. oro para que essa convicção chegue nos nossos corações, sabe? Tu estava falando, né? E eu lembrei que, porque assim, né? Para a gente ter fé no poder de Deus, é muito fácil a gente ter fé no poder de Deus, que Deus podia, né, ressuscitar a tua filha, tocar e curar o Dudu completamente. Essa fé, ela é uma fé que ela é fácil a gente ter. Agora, quando a gente tem fé só no poder de Deus e não tem fé no amor de Deus, quando acontece esse tipo de coisa, a gente frustra. Porque essa prova que nós passamos
é uma prova de uma fé muito maior, porque ter fé só no poder daquilo que Deus poderia fazer por ela, pela Isadora ou pelo Dudu, mas você precisava de uma porção muito maior de fé no pós-luto para crer que o amor de Deus pela tua vida, então fé no amor de Deus, mesmo que você tá ali sofrendo, mesmo que aquela dor ali parece que vai te destruir, né? Porque, como eu falei, o luto, ele vem e muitas vezes ele não leva, ele não mata só a pessoa que morreu, ele mata sonhos, ele mata a alegria, ele mata o ânimo da pessoa de viver, mata até inclusive famílias que eu conheço. Eu tive num lugar que eu fui levar esse testemunho e pessoas falando que o casamento depois da perda de um filho se desfez, porque um começou a jogar no outro e culpa no outro e isso e aquilo. Então, quando a base, né, a casa não está firmada sobre a rocha, né, eu sempre falo assim, ó, eu edifiquei a minha casa sobre a rocha, que a rocha era Jesus, eu não sou a rocha. Eu sou fraca, eu sofro, eu queria desistir, eu queria dormir, eu queria me entregar, mas a rocha que eu edifiquei, a minha casa, era Jesus. E a palavra de Deus é verdadeira, e a Bíblia fala para nós claramente que Jesus, ele é consolo. É preciso que eu vá, para que o Consolador venha. Se existe uma característica de Jesus, do Espírito Santo, que é consolador, é porque nós iríamos precisar de muito consolo. E eu creio que você tem experimentado esse consolo, assim como eu, como muitas pessoas que conseguem canalizar para Deus a nossa dor, entendendo que Ele vai nos curar. Amém. E Ele vai nos curar. E eu lembro que teve um momento em que eu não queria, eu queria acreditar só na cura, até por uma proteção, né, também para não passar pela minha cabeça a possibilidade dele partir. Um dia eu lembro que eu estava no momento de oração e eu falei assim, Senhor, eu quero que o teu nome seja glorificado. Eu quero que o milagre aconteça para que, sabe, para que as pessoas possam crer, né? E eu falei assim, mas se ele vier a partir, eu falei, vai ter algum milagre na morte? Que milagre pode haver na morte? E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. O maior milagre que a humanidade pôde experimentar foi por meio de uma morte, da morte do meu filho na cruz. E aí eu falei, amém. Né? Amém. Eu confio, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não... Eu decido confiar que mesmo em meio ao meu caos, Deus estava produzindo algo bom. Essa era a minha confiança. Que mesmo que os meus olhos estivessem vendo tudo aquilo que eu vi, que só quem estava ali viu, passou, né, de ver tudo que aquela criança viveu naquela UTI, sabe, assim, eu falo assim, Deus, eu creio que nisso aqui o Senhor vai fazer algo bom. Então, essa é a confiança, né? Que mesmo em meio a toda essa situação, agora com o meu pai, né? Se eu for falar aqui, dá uma live, né? De todo o processo de cura de relacionamento com meu pai, de tudo que Deus me proporcionou, de eu viver com meu pai, dos concertos que eu fiz com meu pai, da salvação que entrou na vida dele por meio da minha vida. Eu me alegro. Me alegro. Eu falei assim, ó, Deus, ele foi tão perfeito que ele permitiu e ele deu tempo para o meu pai consertar a vida em 5 meses. Porque era para ele ter partido numa festa que ele veio aqui de casamento, dia 14 de março, que ele caiu e bateu a cabeça. E era para ele ter partido aquele dia, o Espírito Santo me mostrou e ele falou, por causa da tua intercessão, né? Eu vou deixar mais um tempo, mas eu não sabia que era tão pouco tempo. Então, em março já era para ter ido. E Deus permitiu ele ficar 5 meses para ele poder fazer uma história diferente hoje, né? Os meus irmãos, é outro legado em 5 meses. Eu falei, Deus, foi quase o ladrão na cruz, né? Que foi ali no último momento, mas em 5 meses. E o meu pai
Deus me deu um sonho de salvação do meu pai, porque eu sempre falei assim, ó, eu quero que Deus, quando meu pai ou a minha mãe partir, eu quero ter a certeza da salvação deles. E um mês e meio atrás, Deus me deu um sonho em que eu atendi o meu pai tendo um infarto do coração, né? E ele estava ali se passando, e ao mesmo tempo eu via ele em pé, me olhando pleno, lindo, saudável, sabe? A pele. E aí eu falava assim, meu Deus, mas ele tá aqui, mas ele tá aqui. E aí quando eu acordei daquele sonho, eu chorei e eu tive a convicção que Deus ia recolher meu pai. Amém. Mas Que Deus se salve. importa, Ele ama tanto que Ele fez, me deu esse sonho para hoje eu ter paz, que ele foi salvo, que o meu pai foi salvo, que ele foi verdadeiramente transformado nesses 5 meses que ele deu, ele soube aproveitar. Então, hoje, né, olhando a tua história, né, e quantas outras histórias que a gente tem, né, de pessoas que perderam filhos, perderam situações que Jesus ele é a nossa fonte de consolo, ele é a nossa fonte de salvação, independente do que acontece. O tanto que você vai viver de dor e sofrimento, se você buscar nessa fonte, você vai receber de consolo e do amor de Deus. E aí você não se frustra. Porque é fé no amor de Deus. Ele me ama, porque depois que tudo aconteceu do Dudu, eu precisava ter fé de que, na palavra que diz que eu sou mais que vencedora, de que, né, que Deus me amava. Então, esse tipo de fé é uma fé que ela precisa estar alicerçada, enraizada, com raiz, para que a gente não venha sucumbir. É Né? verdade. Porque é dureza, é dureza, é dureza, o caminho é difícil, o caminho meu Deus, parece que às vezes a gente não vai dar conta, né? Mas estamos caminhando aí, porque eu quero deixar a live salva, temos mais 5 minutos, e eu queria que a gente fizesse, né, uma oração, eu queria que você estivesse aí fazendo uma oração para quem tá vivendo esse luto. Hoje eu recebi uma mensagem no meu direct de uma menina que falou que ela perdeu a mãe há 15 anos e ela não consegue, né, se libertar. Eu vou estar orando por você, né, por essa moça, para que o Senhor possa trazer consolo em doses cavalares sobrenatural, Amém. né, e que Amém. possa curar o coração de todo esse sofrimento, de toda essa dor, porque o luto, ele tem que ter um processo, ele tem que ser um processo, né? Eu estava vendo ali o luto de José, quando Jacó morreu, a Bíblia fala que ele pranteou 70 dias pelo pai, né? Então, é necessário ter um tempo de fazer os altares do choro. Eu fiz muito isso. Fui na escolinha do Dudu lá na frente, chorei, chorei, chorei. Nos lugares que a gente ia, chorei, chorei, chorei. No parquinho, chorei, chorei. Então, assim, eu fiz os meus processos, né? E eu acredito que isso é necessário. Muitas vezes, para a gente não sofrer, a gente sai daquele lugar, não quero ir, não quero, né? Cada roupinha, esse processo também difícil de se desfazer das coisas, de, meu Deus, sabe, de tu aceitar, porque quando tu tira as coisas, tu tá declarando que aquela situação não vai mais mudar, não vai mais voltar, né? Então, vamos estar orando aí, pedindo para Deus fortalecer cada uma das vidas que estão nos assistindo e que precisam desse consolo, né? Que é possível esse consolo, que tem alegria, tem vida abundante para você, tem alegria. Deus, a Bíblia fala que Deus vai trocar, né? As nossas vestes de pranto por vestes de louvor. Né? Então, eu queria que você pudesse fazer essa oração, porque eu recebi a informação de que eu tenho que encerrar ali antes do Instagram cortar para eu poder salvar, né? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, né, e orar em concordância. Senhor Deus, precioso Espírito Santo, obrigada por mais uma noite estar conduzindo as nossas falas, os nossos pensamentos e guardando os nossos corações. Senhor Deus, te pedimos agora, nesse instante, derrama, Senhor, a dose de consolo
que o Senhor Amém. possui em cada coração enlutado. Senhor, amém, Pai. Toma, Senhor. De Jesus. Travou aqui. Acho que travou, né?